Quero conversar com você hoje, lá em Mateus, capítulo 27, versículo 46. Mateus, capítulo 27, versículo 46. Quero dar um título, um texto hoje para a nossa conversa, que é o silêncio que fala. O silêncio, ele fala muito mais às vezes do que grandes textos, grandes discursos. O silêncio tem muito mais a dizer para nós, às vezes, do que mais do que a gente imagina. Eu vi um vídeo no Instagram desses dias aí, e isso me chamou muita atenção. Um pastor falando assim: você sabe qual o momento que o professor não fala com os alunos? É na hora da prova. Você sabe qual é o momento que o professor ele finge que não sabe de nada? É na hora da prova. É o único momento que o professor não tá ali respondendo as perguntas, falando das matérias. É o único momento que o professor não fala com o aluno. E em cima desse vídeo que eu assisti, eu pensei e queria compartilhar com você esse texto, O Silêncio que Fala, que diz o seguinte, lá em Mateus 27, 46. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lema sabachthani, que significa Deus meu, por que me desamparastes? Então, essas palavras que Jesus fala, ele está no maior ou no pior momento que um ser humano podia estar, que é no momento da sua crucificação. Jesus ele estava ali sendo condenado à morte e de uma forma mais humilhante que existia na época, que era a crucificação. Então ele já tinha apanhado demais, ele já tinha sido chicoteado, sido humilhado, sido cuspido. E nesse momento ele sente algo que nós muitas vezes já sentimos. Nesse momento de maior sofrimento, Jesus experimenta algo que nós já sentimos essa sensação, que é a sensação do abandono pela parte de Deus. Quantas vezes, em alguns momentos que nós estamos aí passando por provas terríveis, Deus não nos responde, Deus não fala com a gente, parece que Deus nos abandonou. E Jesus ele passou por esse momento, né? Então esse versículo, Jesus cita o Salmo 22, para você que queira ter um pouquinho mais de entendimento. Ele é um texto que começa com um clamor profundo, que termina com confiança e vitória, né? Então, através dessa citação, Jesus ele expressa a sua real situação ali de dor, de sofrimento e de desespero, porque, meu Deus, por que o Senhor me abandonou? Só que ele também aponta para uma esperança que vai além desse momento de cruz, né? Então, assim, Jesus sendo crucificado, após horas ali de humilhação, horas de agonia, de sofrimento, dores físicas, a cruz, lembre-se de uma coisa, a cruz não foi feita para ele, foi feita para outra pessoa. Então ele estava ali num lugar que não era para ele, não tinha o tamanho dele. Então ele dá esse grito, né? Deus meu, por que me desamparaste ou por que me abandonaste? Então a gente vê nesse momento não só um momento de dor física, mas de uma dor espiritual, de uma dor emocional muito grande, porque envolve um sentimento de abandono. Parece que aquela pessoa que eu mais ponho confiança me abandonou. Porque Jesus, aquele que nunca pecou, estava carregando todo o pecado da humanidade, o meu pecado, o seu pecado. Então, essa hora de comunhão perfeita com Deus, ela é rompida, né? Não é porque o pai deixou de amar o filho, mas é porque o filho se fez pecado. Lá em 2 Coríntios 5:21. Então esse momento ele é um momento de profundo mistério, né? O justo, Jesus, aquele que é justo, aquele que é santo, aquele que é
perfeito, aquele que é o Filho de Deus, ele grita como alguém abandonado. E esse grito ele fez por mim e por você que está ouvindo. Talvez nós já gritamos muitas vezes dessa forma. Poxa, eu estou me sentindo abandonado. Jesus ele não estava expressando somente dor, mas ele estava revelando algo, assim, algo específico sobre a profundidade da missão que ele veio cumprir. Então ele tomou o nosso lugar, ele tomou o meu lugar, tomou o seu lugar. E esse momento de desamparo, ele passa para que nós jamais precisássemos passar por esse momento de desamparo. Porque eu tenho uma notícia aqui para você, Jesus ele nunca vai te abandonar. Jesus nunca vai desamparar você. Porque um professor, ele só não fala com você na hora da prova. Ele não vai falar com você. Ele não vai falar para você qual é a questão correta que você vai ter que assinalar. Porque ele já falou antes. Porque o melhor aluno da classe está todos os dias com você. Então pense em Deus como esse professor que não vai entregar nada para você de mão beijada. Mas Jesus está ali todos os dias com você, te ensinando as respostas corretas, te ensinando o caminho certo. Sabe por quê? Porque ele conhece a nossa dor. Ele conhece esses sentimentos que nós temos. Ele compreende os silêncios que Deus nos dá às vezes. Ele entrou nesse meio que nós vivemos hoje. Ele sabe o que acontece conosco. Ele já viveu, já passou por isso. Então, o silêncio de Deus naquele momento não foi de indiferença, mas foi parte do plano de salvação, o plano de redenção da humanidade através de Jesus. Então, era necessário que Jesus experimentasse até esse peso do pecado que nós temos. E ele enfrentou esse peso até o fim, para que a justiça fosse feita para a nossa salvação, para a salvação dos nossos pecados. E Jesus, naquele momento, passou de filho unigênito, que é filho único de Deus, para filho primogênito, que é o primeiro, porque nós também temos esse direito hoje de sermos chamados filhos de Deus. Então, se você está passando nesse momento de silêncio de Deus, lembre-se de uma coisa. O único momento que um professor não fala com um aluno é na hora da prova. Mas lembre-se que em todos os outros momentos, o melhor aluno da classe está conosco todos os dias. Então aproveite esse melhor aluno. Pega tudo aquilo que esse melhor aluno tem para te ensinar. Porque ele já sabe, ele já viveu, ele já passou. Então eu quero passar para você aqui quatro receitinhas básicas aí, para que nós possamos aprender com essa palavra de Jesus do abandono. Mas antes disso, eu quero que você curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal da Igreja para Sempre, deixe um comentário aí para nós conhecermos você e não esqueça de compartilhar com alguém que você sabe que precisa hoje dessa palavra. Sabe que alguém precisa hoje, está passando por esse silêncio de Deus aí, mas o silêncio de Deus também fala. E você que está passando por esse silêncio, eu tenho umas dicas para você aí, ó. Primeiro, você pode ser sincero com Deus. A palavra ser sincero é a palavra que diz que é sem cera. Ou seja, se algo está aí maquiando você, tira fora e seja sincero com Deus. Jesus ele não escondeu a dor dele em momento algum. No alto da cruz ele gritou: Deus meu, por que você me abandonou? Jesus ele deu nome, ele falou, ele foi específico naquele momento. Você também pode, eu e você, nós também podemos abrir o nosso coração e expressar os nossos sentimentos para Deus, as nossas dúvidas e angústias diante de Deus. Então seja sincero diante de Deus. Segunda, Deus ele entende o seu sofrimento. Jesus não é um salvador distante.
Ele conhece as nossas dores mais profundas, ele sabe de tudo aquilo que nós estamos passando e vivendo. Sabe por quê? Porque ele também já passou. Ele já sentiu sede, ele já sentiu fome, frio. Então ele entende e sabe o significado das nossas dores. Então, Deus, Deus, ele entende o nosso sofrimento, o meu e o seu sofrimento. Terceiro, o silêncio de Deus não é a ausência de Deus. O silêncio de Deus não é a ausência de Deus. Às vezes parece que Deus está distante da gente, que ele não está ouvindo o que a gente está falando. Mas ele está agindo em silêncio. Mesmo quando a gente não vê, mesmo quando a gente não sente aquilo que Deus está fazendo. Ele está com a gente, ele está presente. A obra dele está em andamento nas nossas vidas. E para a gente encerrar aqui, a minha dor, a sua dor, não é o fim da história. Aprende isso com Jesus. A nossa dor não é o fim da história. A cruz foi o ponto mais sombrio da história na vida de Jesus, na vida de toda a humanidade ali. Mas a cruz e a morte de Jesus não foi o fim. Muito pelo contrário. Foi apenas o começo. Esse grito de dor de Jesus, após esse grito de dor, de angústia, de sofrimento extremo, iria vir a ressurreição. 3 dias depois viria a ressurreição. Então, isso vai acontecer com a gente depois daquela noite escura que a gente possa vir a estar passando, vai ter uma manhã de esperança para nós. Então, eu tenho um desafio para você hoje aí, para a gente já encerrar. Tire um tempo para refletir, um silêncio aí que você está passando, que você está enfrentando. Faça uma pergunta, faça a seguinte pergunta para você: eu tenho sentido o silêncio de Deus? Tem uma receitinha para você aí. Leia o Salmo 22. Chegando em casa, na hora que você tiver um tempinho, leia o Salmo 22. Veja como que ele começa com clamor e como que ele termina com confiança. Amém, meu amigo? Então, saiba que o silêncio também fala. Se Deus está em silêncio por algum momento aí na sua vida, saiba que você não está sozinho, que ele só está caprichando aí. E essa dor que você está passando, esse momento que nós estamos vivendo, não é o fim, é somente o começo de uma vida nova. Tá bom? Um grande abraço para você, comece bem o seu dia. Um forte abraço e até a próxima, em nome de Jesus.